Bem, pessoal, vocês sabem qual é a diferença da esclerose múltipla, da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose lateral primária? Bom, esses nomes podem confundir um pouco e a gente vai conversar sobre eles agora. Vamos começar a falar então da esclerose lateral amiotrófica. Para eu poder conversar de todas essas doenças, eu preciso colocar uma imagem aqui e explicar rapidamente o que está acontecendo. Bem, como que a gente movimenta o nosso braço, a nossa mão, de que maneira isso se dá? Isso depende de uma via motora. Então, como que é feita essa via motora? O que acontece é que a gente tem dois neurônios responsáveis, pelo movimento. Então a gente tem um neurônio que sai lá do córtex, e aí ele vai descer, passar pela medula e fazer então uma conexão ali no corno anterior, que é essa parte anterior da medula, onde vai sair o segundo neurônio. Se vocês assistiram lá o vídeo da poliomielite, vocês vão ver que eu conversei bastante sobre esse corno anterior. Porque o vírus da polio tem um trofismo, uma afinidade por esse corno anterior, tá certo? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber. A gente tem essa via córtico-espinhal que a gente fala, porque é uma via, então, descendo lá do córtex, indo para a medula espinhal, tá? E depois aí vai sair do corno anterior e para chegar nos seus músculos. Então, se tiver algum problema, ou no primeiro neurônio, ou nesse segundo neurônio, a gente vai ter uma disfunção no movimento, né? A gente vai ter uma fraqueza. Por exemplo, o AVC, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, então assistam também, é muito interessante. O problema vai ser aonde? No primeiro neurônio, mas não vai pegar só o primeiro neurônio motor, pode pegar várias áreas do encéfalo aí. Mas voltando aqui para o tema da esclerose lateral amiotrófica, vamos entender então o nome. Esclerose lateral amiotrófica. Bem, a negação, mil, músculo, trófica, trofismo. Então o que acontece é que você vai perder o trofismo do seu músculo. Então não vai ser um músculo assim que que seria o trofismo? É um grau de contração natural que a gente tem nas nossas fibras. Então o que acontece é que a pessoa vai perdendo esse quadro de contração e fica flácido. Os músculos vão ficando flácidos porque não tem inervação. E aí começa a atrofiar. Na esclerose lateral amiotrófica, o que difere ela de outras escleroses é porque ela vai pegar a via motora. E isso é muito importante para vocês entenderem. Ela não pega a via sensitiva, não vai mexer na cognição da pessoa. Tanto que olha aqui a foto do grande exemplo que a gente teve de uma pessoa que teve esclerose lateral amiotrófica. Você percebe que ele teve ali um problema motor, mas a cognição dele permaneceu. E essas fibras motoras? Então elas começam a morrer e acontece uma gliose ali. Ou seja, seria um processo de cicatrização. O termo esclerose vem de quando as pessoas faziam a biópsia, então quando elas olhavam ali a medula, viam essa parte mais dura, uma parte que não era igual os neurônios, tá certo? Porque era uma cicatriz. E como que essas pessoas morrem? Elas morrem porque vai acabar pegando a musculatura respiratória. A evolução dessa doença, ela é progressiva, ou seja, ela não tem melhora. Não é uma doença que todo mundo vai apresentar o mesmo quadro clínico. Por quê? Porque vai depender da onde começou a esclerose ali no sistema nervoso. As pessoas que já começam com um acometimento da musculatura respiratória, é lógico que vai ser muito mais complicado, vai diminuir a sobrevida dela, né? Geralmente o que acontece é que com a progressão da doença, a pessoa vai preservar só a musculatura dos olhos. O que seria então a esclerose lateral primária? A gente volta àquela imagem e aí o que acontece? Que nessa doença vai acometer só o primeiro neurônio, tá certo? Enquanto na atrofia muscular espinhal vai acometer a parte do corno anterior da medula. E aí que quando a gente pensa em síndromes do corno anterior da medula, os professores sempre falam da atrofia muscular espinhal, aquela questão da polio, mas a polio já foi erradicada, enfim, estava erradicada. Infelizmente a gente vai ter que voltar a estudar polio, porque tem gente que não dá a gotinha pro filho, porque não tem a mínima ideia de quão cruel é a poliomielite
E no vídeo que eu fiz sobre poliomielite, eu explico que tem várias cidades do Brasil, mais de 300 cidades do Brasil, que 50% da população não está com a cobertura adequada, não está com a vacinação dessa doença. Então, o que está acontecendo? Enfim, para concluir, vamos falar um pouquinho da esclerose múltipla. A diferença é que ela não vai pegar apenas a via motora, ela pode pegar outras vias do nosso sistema nervoso central. Então a pessoa pode ter problemas na sensibilidade e normalmente uma das principais queixas, que é esse formigamento, a dor que a pessoa tem crônica, certo? Mas tem um diferencial. Na verdade, vai existir 3 formas da evolução. Existe a progressiva primária, ou seja, a clínica do paciente não melhora, ela só vai piorando com o decorrer do tempo. Existe a forma recorrente remitente, então a pessoa vai ter os surtos. Então, ela tem um surto de esclerose múltipla, ou seja, acontece uma inflamação ali de alguma via. O que eu quero dizer com isso? Começa uma desmielinização. O que é desmielinização? Começa a perder a bainha de mielina dos neurônios. Bainha de mielina é uma capa que envolve os neurônios, que é extremamente importante para a condução, para o impulso nervoso passar mais rápido. Então acaba tendo a degeneração dessa bainha de mielina, formando aquela cicatriz que a gente falou lá, a gliose, né? Começa a formar cicatriz. O neurônio desprotegido, sem essa capinha de mielina, também pode acabar morrendo, tendo a degeneração neuronal do axônio e depois do corpo celular, então do neurônio inteiro. O que acontece é que o corpo começa a atacar a própria bainha, o corpo está atacando ali os neurônios. Ou seja, tem um processo inflamatório em várias regiões do meu sistema nervoso central, por isso que é múltipla. O que acontece é que naquela que a gente falou da recorrente e remitente, então a pessoa tem esse episódio de inflamação, depois melhora um pouco e aí os sintomas diminuem. Fica algumas sequelas, às vezes a pessoa fica hemiplégica ou hemiparética, né, de um lado, perde a força de uma parte do corpo na hora que está tendo surto da esclerose múltipla, mas depois acaba voltando porque desinflama o sistema nervoso central dela. A progressiva secundária é aquela que teve um padrão recorrente remitente, mas depois começou a ter a evolução progressiva da doença. A pessoa também pode ter uma sintomatologia na questão visual, pode apresentar diplopia, que é enxergar 2 imagens, pode ter um borramento aí por causa de uma neurite óptica. Então, tem uma inflamação do nervo óptico, responsável pela condução então da via visual. Por que isso acontece? Porque o nervo óptico ele é mielinizado pelos oligodendrócitos, que é quem produz a bainha de mielina. No sistema, quando a gente pensa em nervo, quem é que faz a mielina dos nervos? As células de Schwann. E o que acontece é que a esclerose múltipla vai atacar quem? Os oligodendrócitos, que é quem produz a bainha de mielina no sistema nervoso central e no nervo óptico. Que aí é uma grande exceção, porque os nossos outros nervos, tanto os nervos aqui do nosso corpo, como os outros nervos também do nosso rosto, certo? O facial, que faz isso aqui, ó, que faz as caretas, é tudo por célula de Schwann. Talvez o grande avanço na terapia do futuro vai ser uma intervenção genética, né? Arrumar os genes que estão causando esse prejuízo. Lógico que todas essas doenças que eu falei, elas variam muito de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque vai depender da onde vai estar o problema no sistema nervoso central. Lógico que quanto antes for feito o diagnóstico, melhor para começar logo o tratamento. Hoje as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porque os tratamentos eles vão avançando, não só a questão medicamentosa também, mas em relação a um tratamento multidisciplinar, que é importante, né, através também da fisioterapia, terapia ocupacional, a fono, né, a fonoaudiologia também. Bem, eu espero que tenha aí esclarecido algumas dúvidas, esclarecido um pouco da diferença dessas doenças, né, e trazido alguma novidade aí pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e é importante ativar o sininho para saber quando eu lanço novos vídeos, tá bom? Muito obrigada e tchau!